Livro do profeta Abacuque, no seu capítulo de número 2, apenas o verso de número 4. Abacuque 2, versículo de número 4. Glórias a Deus. Todos estão prontos para ler? Os que não têm, está aí no telão. Se não tiver Bíblia, está aí no telão. Diz assim: eis que a sua alma se incha. Numa outra tradução diz: escreve, eis que a alma do ímpio se envaidece. Eis que a alma do ímpio se envaidece. Não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Diga assim: mas o justo, pela sua fé, viverá. Toma assento em nome de Jesus. Só alguns minutos aqui, uma rápida interpretação. Eu estava observando aqui esse versículo, mas o justo viverá da fé, e olhando para os dias atuais que nós estamos vivendo, dias tão complicados, tantos problemas no mundo, e enfrentamos certamente tantos problemas difíceis, que só através da fé nós poderemos vencê-los. Mas eu estive pensando o seguinte: como nós alimentamos a nossa fé? O que você faz, ou o que você tem feito para alimentar a sua fé? Haja vista que está escrito que o justo, pela sua fé, interessante, pela fé, a sua fé, é algo pessoal. Eu não tenho que me apoiar na fé de ninguém. Não é a fé do seu pai que vai te levar para o céu ou fazer você vencer as suas dificuldades, as barreiras. Não é a fé do seu pai ou da sua mãe. Aí está escrito que é individual. O justo, pela sua fé, viverá. Então, se a gente vive pela fé, eu estava pensando no crepúsculo da tarde, como nós fazemos para alimentar a nossa fé? O que é que você tem feito para alimentar a sua fé? Porque o justo, pela sua fé, viverá. Como é que a gente alimenta a nossa fé? Sabe que a Bíblia responde. Primeira coisa para alimentar a sua fé está aqui, a palavra de Deus. Porque Romanos 10 e 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A novela da Globo, história da carochinha, contos de fada, nananina não. Ouvir a palavra. Daí a importância de você se deslocar da sua casa, deixar a sua zona de conforto e vir para esse lugar, para você ouvir a palavra. Pastor, mas eu tenho Bíblia em casa. Sim, nós temos. Mas muitas vezes Deus usa alguém aqui, não vou dizer mais capacitado do que você, mas chamados para explanar a Bíblia para nós, nos ensinar. Sempre teve em Israel os homens sábios. E para a nação de Israel, Deus disse: eis que vos darei pastores com conhecimento e com inteligência para pastorear vocês. Vos darei pastores, e ele ainda diz, segundo o meu coração, para que vos apacente com conhecimento e consciência. Então Deus nos dá alguém que às vezes está mais
instruído, nem vou dizer capacitado, porque parece que você vai achar que você não é capaz. Você é capaz, mas de repente seu dom é outro, não é de ensinar. Então, você vai receber a instrução devida através da palavra e você então vai alimentar a sua fé. Ora, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, quanto menos você ouve a palavra, mais diminui a sua fé. A fé não vem pelo ouvir, está escrito aí, e ouvir a palavra. Ou seja, então quanto menos eu ouço a palavra, mais minuta, mais pequena, mais insignificante a minha fé será. Daí o porquê que muitos cristãos estão naufrágios na fé. Estão com a fé já desaparecendo. Por quê? Porque não vem à casa de Deus para alimentar a fé. E a fé, primeiro, se alimenta ouvindo a palavra. Jesus não deixou claro lá, Mateus capítulo 4, verso 4, Lucas capítulo 4 também, ele diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, não é só de pão. Ele disse isso para o diabo, hein? E o diabo sabia, ele tinha vindo de lá, sabia. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a... Aí, ó, tá vendo que quer viver? Ó, nem só de pão viverá o homem. Está intimamente ligado com esse versículo que eu li. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então isso aqui é o que, pastor? O que é a Bíblia? É a boca de Deus. O justo, pela sua fé, viverá. Eu acho interessante, Hebreus capítulo de número 10, versículo 38, Hebreus 10 e 38 está escrito, mas o justo viverá da fé. Também está intimamente ligado com Abacuque 2 e 4, que o justo pela sua fé viverá. Aí diz, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, aí está falando do justo, se o justo recuar, o que vai acontecer? A minha alma, e aí já não pode dizer que é o escritor que está falando isso. O escritor não pode dizer, a minha alma não tem prazer nele. Aí já entra Deus dizendo, se você, meu filho, se você, minha filha, se você, ó cristão, se você, ó crente, se você recuar, a minha alma, Jesus dizendo, a minha alma não terá prazer em ti. Quanta gente, irmão, estão recuando. Vem a luta, o cristão começa a titubear na fé, ele começa a perder culto, ele começa já meio devagarzinho, e começa a andar devagarzinho, para lá e para cá, ele perde a estabilidade da sua fé, ele não tem um equilíbrio, vem uma luta e derruba ele no chão. Por quê? Porque a sua fé está pequena. Por isso que quando Jesus falava de coisas grandes, os discípulos, Senhor, acrescenta-nos a fé estava pequena. E aí, acrescentando fé, é você orando também. Quer ver você, a sua fé ser acrescentada? É ouvindo a palavra e você se dando a oração. Porque tem crente que não ora. E aí a fé não cresce, meu filho. Quando você ora, você recebe força, você recebe graça. Agora, se você não tem o hábito de orar e não gosta da palavra, porque tem gente que gosta do culto, mas quando está cantando, aí ele está emotivo, aí ele chora, aí ele se alegra, mas quando vem a palavra, parece dar sono nele. Tem gente com sono aqui, meu irmão? Tem não, tem irmão lá atrás, está atento, está todo feliz, mas tem gente que dorme no culto. Quantas vezes nós já fechamos, aqui não, mas já aconteceu numa igreja que fechamos o culto, o porteiro desligava, era uma igreja muito grande, desligava a parte de trás, e o irmão, tomado pelo sono, deitou no banco. E aí fechou a igreja e fomos embora. 3 horas da manhã. Pastor,
O irmão ligou desesperado, ficou trancado dentro da igreja. Foi tomado pelo sono. Mas quando você está disposto a ouvir a palavra, irmão, você não vai fazer nem como esse irmão e nem como o Eutico que caiu da janela durante o longo discurso de Paulo. Você vai ficar atento para ouvir a palavra. E você vai orar, você vai alimentar a sua fé, tá? Você vai alimentar a sua fé dando a oportunidade para que o Espírito Santo opere na sua vida.